Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar. Hoje estou com o cabelo mais arrumadinho, né? Tem dia que tá difícil, né? Aqui do meu lado o Giló, aguardando, ouvindo uma música e tal. E olha só que coisa curiosa. A gente sabe, vocês sabem que a gente sempre usa 3 livros aqui, né? Para fazer a nossa prece. Aí eu tava aqui um pouquinho me concentrando, não sei o que lá, e aí eu tava mexendo num lugar que normalmente não tem livros, tá? E tem ali umas coisas de computador e em cima de um dos HDs que eu tenho guardado, que eu tenho alguns HDs guardados, apareceu esse livro aqui. Ai, que legal. Caiu na minha mão. Eu não sei porque, eu falei, bom, vou sortear uma leitura daqui hoje, obviamente vou trocar o livro, tá? Mas como vocês sabem, isso aqui é uma proposição espírita, né? O Evangelho no Lar. Por conta disso a gente usa 3 livros base. E o livro base, esse nunca vai mudar, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nunca é uma palavra forte, mas dificilmente ele vai mudar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro referência. A gente também estava lendo esse livro aqui, ó, que é um livro de mensagens, tem umas mensagens interessantes, que é do Emmanuel, mas enfim, ele vai ser substituído hoje por uma passagem desse livro aqui do Dalai Lama, que meio que, sei lá, senti que era para usar isso aqui. E aí esse outro aqui do Surprem Baba. Você fala, nossa, mas que viagem, né? A gente pega um brasileiro, pega um texto budista e pega também aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E obviamente a gente pegando essas coisas, a gente pode fazer um arrazoado, fazer uma reflexão sobre esses textos que nós obviamente vamos sortear, vamos escolher, a espiritualidade vai ajudar a gente a escolher. E aí então a gente pode fazer uma coisa espírito ecumênica, talvez. Mas enfim, o importante é a gente estar com o coração imbuído de tranquilidade, de paz e tentar transferir essas energias, essas vibrações para outras pessoas, para outros lugares. Eu acho que isso que é importante, né? É uma coisa que é bom sempre que a gente tenha em consciência, que a espiritualidade não vai deixar de trabalhar em função do seu credo, né? Então assim, o que eu quero dizer é, não importa de qual credo você seja, qual credo você siga, a espiritualidade está nem aí para isso. É óbvio que nós temos espíritos que são mais, vamos dizer assim, simpáticos com um determinado credo, mas um espírito de mais alto gabarito, ele não está nem aí para isso, né? O importante para ele é fazer a movimentação energética, é seguir adiante, é fazer o que precisa ser feito. Né, se a gente ainda no nosso grau evolutivo precisa ficar tão arredio com esses preceitos e conceitos de credo, né, é uma pena, porque você vai numa igreja evangélica, você vê uma incorporação, você vai, por exemplo, sei lá, você vai num centro espírita umbandista, você vê uma aplicação de reiki às vezes, né? E a questão é o nome que se dá, mas é a mesma coisa, em todos os lugares é a mesma coisa, né? A gente fica inventando nome pra seguir credo, pra esse tipo de coisa, enfim, bobagem. Tá certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre começo um pouquinho antes, já fazendo uma meditação, já entrando no estado de concentração, para logo em seguida a gente começar a nossa prece. Então quando eu abro a câmera aqui, uma das coisas que eu costumo fazer é já fazer a evocação dos nossos bons amigos. Ao fundo a gente está ouvindo uma música que é a Aurora, do Johnny Easton, que está no site Upbeat, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Então se você tiver alguma dúvida, você pode entrar lá e baixar essa música, ouvir essa música e obviamente dar o crédito para o autor, né? Tá certo? Aqui do meu lado, vocês não conseguem ver, mas tá aqui, ó, a figurinha mais amada do Brasil. Opa! Eu peguei ele errado. Olha lá. Olha lá.
Olha lá. Mas não é uma lindeza? Ele fica aqui ouvindo musiquinha e enchendo o saco, né, Giló? Então vamos lá, gente. Queridos amigos e espiritualidade, de um modo geral, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos, abençoando os nossos raciocínios e permitindo que nós possamos tirar a melhor conclusão possível deste momento. Que nós, usando estes livros, possamos cumprir os preceitos evangélicos e de Jesus. Que vós, os bons espíritos, se dignem estar em nossa companhia, orientando-nos e permitindo que esse seja um momento de vibração positiva e de muita paz. Que Jesus abençoe a todos nós e cada uma consciência em especial, e que Jesus torne repleto de amor e de paz esse momento de vibrações positivas. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Página 196. O dever. Lázaro Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este arguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa, onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite em que não desejeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pôde fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais e é uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante as suas tentações.
O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, provém dela, como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Essa leitura é um tanto complicada, né? O dever moral é um negócio maluco, né? Porque no fundo a gente sabe o que é que precisa ser feito, né? No fundo a gente sabe. Mas aí, às vezes a gente, né? O emocional, nosso emocional, né? Ele cobra muito caro para ceder ao dever, né? É mais ou menos uma má comparação assim com uma criança, né? Quando a gente era criança que não queria a escola, né? A gente tem um dever, né? A gente tem que ir à escola, né? A gente sabe que tem que ir, mas a gente sempre quer dar uma faltadinha, né? A gente sempre quer, só hoje, não tem problema, né? E é muito difícil. Ele fala em algum momento aí da leitura que, obviamente, né? Também não há condenação para aquelas pessoas que não cumprem o dever moral, né? Para as pessoas que não cumprem o dever moral não tem condenação. E aí isso é muito maluco, né? As vitórias não têm testemunhas e as derrotas não têm punição. Então, obviamente que cada um, né, percebe em grau mais aguçado ou não, né, essa questão do dever moral. No fundo as pessoas sabem quando estão precisando cumprir um dever moral, né? Porque ela sabe se isso vai afetar o outro, né? Se vai afetar a felicidade do outro, a pessoa sabe. No fundo ela sabe. Às vezes ela é um pouco hipócrita em relação a si mesma, né? Ela finge que não é com ela finge que não, para poder continuar com suas mazelas, para continuar com seus maus instintos, né? E isso não tem problema. Eu não estou tentando aqui fazer uma caça às bruxas, porque obviamente a gente também incorre nesses mesmos tipos de coisa, né? Óbvio, não tem jeito. Mas é só em título de reflexão mesmo, né? É como se a gente soubesse que tivesse de tomar uma decisão de mudança na vida, mas a gente fala, semana que vem, ou depois de amanhã, ou, né, a gente sempre tenta postergar um pouquinho para ceder aquela tentação, né, emocional de continuar realizando aquela coisa. Imagina, por exemplo, uma pessoa que fuma, sei lá, aí ela sabe que no fundo ela tem que parar. Mas aí ela pensa assim, só mais um dia, só mais uma semaninha, só mais um ano, só mais uma década talvez. E aí ela fica postergando essa tomada de decisão, né? E aí é muito difícil, porque como educar um espírito para que ele comece a ter a atitude do dever moral? Porque obviamente, né, a própria palavra já diz, é um dever. E se é um dever, é complicado de realizar. Porque nem sempre a gente está afim, né? Deveres, a gente nem sempre está afim de fazer o dever. É como lavar uma louça, nem sempre a gente está afim. Por mais gostoso que seja, às vezes a gente não está afim, né? E como é que a gente transige com isso, né? Com esse incômodo do dever, né? Por exemplo, você sabe o que tem que fazer, mas você não está afim naquele momento, né? Então é uma linha muito
tênue e que obviamente a única coisa que a gente não pode ter, né? A gente tem que, porque isso na verdade é uma coisa muito avançada, eu acho até, em termos de evolução espiritual, né? Porque chega um momento que você fala assim, não, eu preciso fazer, eu vou fazer, e custe o que custar, eu vou fazer. E é um negócio que demanda muito tempo para você educar. Educar o teu cérebro, eu acho, o teu espírito, não sei bem, a executar o dever moral. Você sabe o que tem que ser feito, você vai lá e faz. É tipo assim, vou dar um outro exemplo. Você acha uma carteira cheia de dinheiro e com um documento. O dever moral diz, pega isso daí e devolve pro dono. Você sabe que é isso. Tem gente que vai simplesmente falar, não, ele devolvendo os documentos tá bom. Porque aí a gente começa a justificar, né? Ah, se outra pessoa achasse, ia ficar com o dinheiro, então eu posso ficar. Mas eu tô precisando para pagar uma conta. O outro pensa ainda, nossa, que bênção. Pague, agora eu vou ter dinheiro para comprar um gás. Entende? Então assim, tem uma variação muito grande, é muito difícil a gente querer quantificar, né, isso, né? Né? Porque o dever é dever, não tem essa. O dever é dever. E às vezes tem coisas que tem consequências mais pesadas e outras coisas que não tem consequência, né? Tipo, sei lá, tem coisas que você pode minimamente, sabe? Só depende de você. Tem coisas que é o que eu tô falando, né? As vitórias não têm testemunhas. Então assim, tem coisas que você sabe que não, tipo assim, sabe? Eu falo mal da cunhada, um exemplo, né? Nem tenho cunhada, mas você fala mal da cunhada. Você sabe que você tem que parar com isso. Ou da sogra, ou do neto, ou do jogar. Você sabe que você tem que parar com isso. Mas você não resiste, né? Você vai lá um pouquinho mais e acaba às vezes sucumbindo ao desejo emocional de realizar aquela coisa. Então, o dever moral, né, quando a gente chega no momento de educação tal, que a gente não transige mais com ele, a gente nem, sabe, tem pessoas que ela tem uma evolução espiritual, vamos dizer assim, tão interessante, já que ela não transige, né, na questão do dever moral. O que tem que ser feito ela vai fazer, é o que é o certo, que ela acredita que seja o certo, ela vai lá e cumpre, ela não sofre mais, né? Quando você começa a transigir com essa coisa, aí você começa a sofrer. Ai, mas e se eu pegar esse dinheiro? E se eu pegar só um pouquinho? E se eu, sabe, se eu pegar só um pouquinho do dinheiro que está nessa carteira que eu achei? Não quero tudo, mas só um pouquinho, né? Então é um negócio, qual que é o limite? Qual que é o limite? É muito difícil isso. E é interessante, né? Porque eu acho que isso está diretamente também, né, diretamente relacionado com a quantidade de fé, né? Quantidade de fé é sinônimo de confiança, eu já falei disso algumas vezes aqui nessa playlist, né? Que às vezes, se você tem fé verdadeira e real, né, na evolução espiritual, na consciência divinal, esse tipo de coisa, você nem titubeia, né? Você nem titubeia, porque você simplesmente vai lá e executa o que tem que se executar, porque você fala assim, tá, Deus está vendo, né? Tô simplificando tudo aqui, mas assim, tudo bem, não tem perigo nenhum, Deus está vendo e não está certo. Então eu vou fazer o que é o certo e pronto, acabou, não tem nem churumela. Né? Agora se você fica ali, meu foco não é tanto a espiritualidade, meu foco não é tanto Deus, meu foco, eu não quero ser puro, enfim, aí você arruma uma série de argumentos, né, que devem fazer sentido para você e acaba cedendo, acaba fazendo, né, diferente do que o dever moral diz, né? Mas enfim, a cada um, né,
uma cruz e cada cruz tem um peso. Ou seja, cada pessoa deve, na medida do seu entendimento e da sua compreensão de mundo, né, da sua visão de mundo, fazer aquilo que lhe seja melhor, né? E que Jesus possa, obviamente, abençoar cada uma dessas coisas. Aliás, Deus já abençoou, permitindo e aguardando, né, o nosso tempo de despertar consciencial. Então, tá tudo certo. Mas, obviamente, né, nessa playlist a gente usa esse tempo para fazer uma reflexão. Tá certo? Então, vamos fazer uma prece aqui, então. E eu gostaria que nós pedíssemos uma prece pelas pessoas que não têm a sanidade mental, para as pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, que as pessoas que estão sofrendo de demência, as pessoas que estão sofrendo de esquizofrenia, pessoas que estão sofrendo de alguns traumas, obviamente, que tiram elas do eixo. Eu acho que tem a ver essa prece, né? Afinal de contas, também essas pessoas, para a nossa sociedade, da maneira como ela está organizada, importam muito pouco, né? Então vamos fazer essa prece, porque essas pessoas estão nas nossas famílias, estão próximas de um jeito ou de outro, tá certo? Ainda que a sociedade não as reconheça e não esteja interessada nelas. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Estamos aqui dispostos a oferecer uma boa vibração para todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, possam se beneficiar desse momento de vibração, para que essas pessoas tenham a tranquilidade e a paz em seu estado mental dentro do corpo físico, uma vez que o corpo liberto, né, o corpo espiritual liberto, ele é completamente sadio. Mas que esse corpo que já não responde mais às atividades mentais possam receber essas vibrações e possam se reequilibrar na medida do possível. Que os bons espíritos possam amparar e proteger esses convalescentes para que o melhor aconteça sempre. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abri aqui na página 112. Palavras do Dalai Lama, tá? O envelhecimento destrói a juventude. A doença destrói a saúde. A degeneração da vida destrói excelentes atributos. E a morte destrói a vida. Mesmo que você seja um grande corredor, não poderá correr da morte. Não poderá impedir a chegada da morte com suas riquezas, nem com passes de mágica, e nem recitando mantras
e nem mesmo com remédios. Portanto, é sensato preparar-se para a morte. Madura essa frase, né? Mas ela é seca, né? Ao mesmo tempo. Ela tem uma verdade, uma crueza, né? Muito grande, né? Porque tudo que a gente faz é em função do aqui, do agora, do momento presente. É engraçado, né? Talvez se nós nos preparássemos para a morte, talvez nós conseguíssemos viver muito mais. E tem algum sentido nisso? Veja que existem muitas linhas filosóficas e de medicina também tradicionais que dizem que quando o nosso corpo energético, né, ele começa a sofrer alterações na sua organização, né, a gente começa a juntar pequenos miasmas nesse corpo energético e em dado momento esse desequilíbrio acaba se manifestando no corpo físico como uma doença. Se nós, na medida do possível e conscientes, conseguíssemos fazer uma limpeza nesse corpo energético, vamos dizer assim, né? Cuidando da nossa consciência, cuidando das vibrações que nós emanamos, obviamente porque a gente sabe que um dia vai morrer e por conta disso a gente se cuida da melhor maneira possível. Talvez no futuro a gente demorasse mais para ficar doente e mais, né? A gente teria mais saúde energética, saúde que resplandeceria, né? Ou enfim, transdutaria talvez do corpo energético para o corpo físico, permitindo que a gente tivesse mais saúde, mais longevidade, talvez, né? Porque veja, tudo que a gente faz é para cuidar do corpo físico. Quantas pessoas perdem 10 minutos do seu dia para cuidar do espírito? Não tem, né? É difícil, né? Então talvez se a gente pensasse na morte, talvez a gente conseguisse viver mais até. Mas enfim, é o nosso processo, enfim. Também é reflexão. E cada um obviamente pode chegar na sua conclusão. Cada um obviamente pode tirar suas conclusões, né? A respeito desses assuntos, né? Longevidade, saúde do corpo perispiritual. Tá certo? Vamos fazer uma prece por nós mesmos agora? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam ajudar-nos em nossas evoluções, em nossos desafios, permitindo que nós possamos ter pequenos insights da solução das nossas dificuldades, que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar em nossa prosperidade e nossa paz, que de um jeito ou de outro possamos ser instrumentos da vossa sabedoria e do vosso amor ao próximo. Permite-nos, bons espíritos, a enxergar além do que vemos hoje, que tenhamos paz e que sejamos instrumentos dessa paz. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Página 142, liberdade é ser feliz. O que está por trás de todos esses jogos de acusação, da possessividade, do ciúme e da culpa? É você acreditar que a sua felicidade depende do outro. Essa é a ilusão básica que faz de você um escravo. A felicidade verdadeira é aquela que vem de dentro e que não depende de nada nem de ninguém. A liberdade e a felicidade caminham sempre juntas. Engraçado, né? A gente tem um buraco no peito e tenta procurar alguém para se relacionar e encontra outra pessoa com um buraco no peito. E na circunscrição desses espaços, né, sempre vai existir um buraco. Por mais que a gente se abrace apertado, sempre vai existir um buraco. Ou seja, uma parte que falta aos dois. E por que eu estou falando isso? Você já parou para pensar quais são os teus hobbies? Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, meu hobby é cozinhar. Sim, mas você cozinhar para a família, é isso? Você gosta de cozinhar ou você gosta de cozinhar para a família? Por exemplo. Porque tem uma grande diferença nisso. Às vezes a gente não desenvolve sequer hobbies, porque a gente vive em função do outro. Tem gente que passa a infância inteira sem ter hobby. Ela não tem hobby nenhum, né? Ela não tem um momento de diversão só dela, ela não tem. Ela está sempre em função de alguém, sempre em função dos outros, sempre em função. Ela nunca tem nada que ela possa fazer que ela goste, que ela verdadeiramente goste. E de certa maneira, as telas hoje em dia, os celulares, esse tipo de coisa, estão roubando esse tempo que sobra para esse tipo de coisa. E isso está transformando a nossa vida numa coisa insuportável, né? É um buraco que a gente carrega que nunca se fecha, porque a gente não se cuida, a gente nunca teve a oportunidade de se ouvir, de ouvir a si mesmo, de saber o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, do hobby que a gente pode ter. Então é preciso que haja uma reflexão para a gente poder se libertar. E porque quando a gente faz uma coisa pelo simples fato de fazer, porque faz sentido só para nós, isso é um hobby, né? Que a gente faz só faz sentido para nós, não para mais ninguém, não tem porquê você fazer aquilo, mas você quer fazer aquilo. Quando você desenvolve essa habilidade, parece que esse buraco no peito vai se fechando, sabe? Esses buracos que a gente carrega dentro da nossa deficiência, da nossa cegueira, né? Essa coisa parece que vai locupletando a gente vai ficando feliz, contente, porque a gente é feliz em nossa companhia, né? E tem uma coisa que é
que agora vem ganhando mais força, né? A diferença entre solitude e solidão, né? Porque às vezes você tá no meio de um monte de gente e tá sentindo solidão, né? E a grande diferença entre solitude e solidão é que solitude é quando você prefere ficar sozinho e fica muito feliz quando tá sozinho. A solidão é quando você gostaria de se sentir envolvido por outras pessoas, mas você não consegue. Você, seja por falta de confiança, seja por falta de empatia, seja por falta de amor, seja por falta de um diálogo simples, seja por falta de um abraço, você não encontra reflexos, né, de si mesmo nas outras pessoas. E aí, obviamente, você se sente só, você se sente vazio, né? Então, solidão é um negócio tão desgraçado que às vezes você está no meio de centenas de pessoas e está se sentindo só, né? Porque a sua personalidade não tem eco, não gera eco, né? Porque obviamente, tal, né? Quer dizer, uma das causas pode ser que você esteja vibrando na mesma vibração que todo mundo, e nessa vibração que você tá dentro daquele grupamento, não é culpa de ninguém, o outro também não tem para te oferecer aquilo que você quer, né? Porque o outro às vezes está com um buraco no peito, assim como você. E aí não vai completar nunca. E é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil a gente identificar isso, é muito difícil a gente assumir isso, e é muito difícil a gente mudar isso. E para fechar, gostaria de dizer o seguinte, né? A gente começou com a leitura hoje do dever moral. E quando a gente genuinamente, porque a gente traz na nossa consciência uma intuição do que é certo e do que é errado, e quando genuinamente a gente faz o que é certo, a gente começa a se sentir melhor, a gente começa a se preencher, a gente começa a encontrar um sentido das coisas, que é o nosso sentido próprio, que é uma coisa que faz sentido só para nós, porque a tua consciência apontou que era para ser feito isso, né? E aí a gente vai colocando as coisas no lugar e vai ficando mais completo, mais feliz. Tá certo? Ficamos por aqui. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom, gente? Muito obrigado, boa semana para vocês. Terminando aqui essa prece de hoje, né, esse encontro de hoje, com uma música aqui do John Easton, Purpose, ou seja, propósito. Inspiradora essa leiturinha aqui, né? Vamos colocar um pouquinho do som antes de a gente se despedir, tá bom? Até, a gente se vê essa semana aí. Até, gente, a gente se vê por semana. Baixem a música aí e continuem ouvindo na sua casa. Até.